Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias. A edição de hoje é mais um capítulo da nossa série Histórias Inspiradoras, um projeto que enaltece a vida de personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de Caxias e da nossa entidade. Com o tema Relatos de quem participou do desenvolvimento de Caxias do Sul, desejamos boas-vindas ao nosso palestrante, o empresário e vice-presidente do Sindmadeira RS, Edemir Giacomo Zatti. Convidamos para que confiram nos telões as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Cumprimento o nosso palestrante de hoje, o empresário Edemir Giacomo Zatti. Bem-vindo a essa casa, bem-vindo de volta à sua casa, seu Edemir. É muito bom tê-lo aqui conosco. Prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, presidente da Câmara de Vereadores, vereador Zé D'Ambrós, a imprensa, senhoras e senhores. Com a licença do nosso convidado, que é empresário e, portanto, conhece as nossas dores e compartilha dos mesmos ideais que os nossos, não podemos nos furtar de fazer uma leitura do que está acontecendo no cenário econômico do nosso país. As declarações de que no próximo ano teremos déficit fiscal são extremamente preocupantes. Esta gastança que o governo federal está propondo vai trazer sérias consequências a curto, médio e longo prazos. Ainda temos vivo na memória os impactos do que se viveu lá no próximo ano de 2014, próximo logo ali. Ou seja, nós já experimentamos esse remédio e os efeitos colaterais, infelizmente, são terríveis. Recessão e desemprego, só para citar os mais evidentes. Diante desse contexto, entendemos que é urgente uma ampla reforma administrativa, capaz de fazer com que o país reduza os gastos com a máquina pública e consiga melhorar desempenho e produtividade. Enfim, senhoras e senhores, ainda vamos falar muito a respeito desse tema, pois não será possível e nem responsável ficarmos alheios ao que se avizinha. Pois bem, feita esta leitura de cenário, quero voltar ao foco da nossa RA de hoje, que é conhecer melhor e valorizar a vida e a notável trajetória do nosso querido Edemir Zatti, um símbolo da pujança da nossa cidade. Aos 86 anos,
ele personifica a dedicação, o comprometimento e o amor por Caxias. O seu Edemir não é apenas um empresário de sucesso, mas um visionário que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de Caxias do Sul em diferentes fases. Não apenas testemunhou a evolução de Caxias, mas também contribuiu para esta transformação ao longo dos anos. A sua história é um verdadeiro exemplo de empreendedorismo, de liderança e de espírito comunitário. Tenho atuações marcantes aqui na nossa SIC Caxias, no Sindmadeira. Em 1973, ao lado do também empresário Paulo Bellini, protagonizou a fusão da Associação Comercial e Industrial com o Centro da Indústria Fabril, dando origem à nossa SIC Caxias. Por isso, hoje, quando nos reunimos para conhecer a história do seu Edemir Zatti, é importante lembrarmos que ele é um exemplo para todos nós, e que todos nós que também amamos e trabalhamos pelo desenvolvimento de Caxias do Sul e de toda a nossa região. Muito obrigado e uma boa RH a todos. Senhoras e senhores, na vitrine RA de hoje temos a participação do Núcleo de Consultoria, setorial de consultorias aqui da nossa entidade, e da associada Miquelon. O primeiro participante é o Núcleo Setorial de Consultorias da SIC Caxias, que tem como propósito ser provedor de soluções e tecnologias para o desenvolvimento de pessoas e organizações. É composto por 23 empresas de consultorias nas mais diversas áreas, com atuação no mercado nacional e que juntas fomentam o networking, geração de negócios e ampliação de suas competências e soluções. Para quem preencheu o cupom, boa sorte! Vamos ao sorteio. O primeiro ganhador é Rogério Rodrigues, parabéns. Nosso segundo ganhador é Gelson Reck. E a terceira ganhadora é Suzana Soldatelli. Parabéns aos ganhadores. A próxima vitrine é com a associada Miquelon. Fundada em 1929 como fabricante de pipas e tanques de madeira, hoje a Miquelon é a principal produtora de fulões e molinetas para curtumes e indústrias de proteínas do colágeno no Brasil. É especializada em soluções e seus produtos atendem às necessidades do setor curtumeiro, ambiental, grãos, entre outros, garantindo eficiência e qualidade. A empresa atua em todo o Brasil, América Latina e Europa, buscando constantemente aprimorar seus produtos e serviços para atender a mercados exigentes e, assim, assegurar a satisfação do cliente. E temos sorteio também. O primeiro ganhador é Ismael D'Ambros. A segunda ganhadora é Lilian Bastos. E o terceiro ganhador é o Guila Sebem. Parabéns! Os ganhadores retiram os seus brindes no final da RA no espaço da nossa associada. Senhoras e senhores, a campanha do Novembro Azul de 2023 do INCA e do Ministério da Saúde tem como objetivo divulgar informações sobre a saúde do homem
e fortalecer as recomendações do Ministério para a prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento do câncer, especialmente o de próstata, segunda causa de mortalidade mais comum entre os homens. A SIC Caxias deixa como frase para este mês: cuidar da saúde é o melhor caminho. Antes da nossa palestra, então, lembramos que as perguntas devem ser realizadas pelo Slido. Pode acessar a ferramenta escaneando com a câmera do seu celular ou o QR nos telões nas suas mesas. Neste momento, convidamos ao palco para a sua apresentação da série Histórias Inspiradoras o nosso palestrante Edemir Zatti. Bem-vindo à RA SIC Caxias. Ao cumprimentar o presidente Celestino Louro, cumprimentar o prefeito Adiló de Domênico, que tem a carteira assinada no primeiro emprego, trabalhou na Madesat, e a carteirinha está com a marcação lá daquela época, é o nosso presidente da Câmara de Vereadores, aos meus amigos aqui presentes, dizer que me desculpe, mas eu vou falar sentado porque realmente ainda não estou recuperado de todo o período em que fiquei hospitalizado e a recuperação não é fácil. Então, me desculpe, mas eu vou falar sentado. O meu avô, Giacomo Zatti, e minha avó Luísa eram imigrantes italianos e tiveram 13 filhos. Família numerosa e com poucos recursos. Meu pai Aquilino, um dos filhos, aos 13 anos teve que sair de casa para trabalhar. Trabalhou como pedreiro, açougueiro, carreteiro, até que o seu cunhado, Francisco Oliva, o convidou para colonizar a fazenda do Raposo, hoje Vila Oliva. Enquanto meu pai trabalhava medindo terras, construindo estradas e ajudando a colonizar aquela região, ele montou uma serraria. E a madeira era transportada para Caxias em carreta puxada por mulas. E minha mãe, de nome Primitiva, cuidava do armazém da família que abastecia a vila. Em Vila Oliva eu nasci, em 1937. Estou hoje com 86 anos. E lá permaneci com meus pais até os 7 anos de idade. Aos 5 anos, minha mãe a parteira fez uma promessa de que se eu sobrevivesse, eu não cortaria os cabelos até completar 5 anos de idade. Já que minha mãe tinha perdido 2 filhos com menos de 1 mês de idade. E eu, então, teria que ficar com os cabelos compridos. Então, deve ter uma foto aí em que é o dia em que eu cortei os cabelos, pagando a promessa da parteira. Como na vila não tinha escola, meu pai contratou uma professora, esta aí é a professora, que residia em nossa casa e construiu uma escola para a comunidade. Em 1945, meu pai mudou-se para Caxias para proporcionar estudo aos seus filhos e montou a empresa Aquilino Zatti Filhos, que era uma revenda de madeiras diversas. No Colégio do Carmo, cursei o primário e, em 1956, me formei em contabilidade. Trabalhando como balconista da loja de meu pai, em 1963, me formei em economia, na primeira turma da recém-fundada Faculdade de Ciências Econômicas. Em 1962, casei com Diva Betoni e tivemos 4 filhos, Maeve, Karen, Eli e Edemir Júnior, que foi um presente de aniversário, os quais nos deram 6 netos e uma bisneta. Essa é a bisneta.
Em 1982, perdi minha esposa em um acidente de automóvel. Com a perda da minha esposa e com 4 filhos menores, resolvi vender minha participação na Madesat para poder me dedicar à família. Atualmente estou casado com Maria Isabel Vargas. Em 1967, fui professor do Colégio do Carmo e de Economia Política e Contabilidade. E na Faculdade de Economia fui professor de História das Doutrinas Econômicas até o ano de 1972. Vejo muitos alunos meus daquela época aqui presentes nesse auditório. Em 1966, concluí o curso da Doutrina de Segurança Nacional da Escola Superior de Guerra, na primeira turma. Em 1976, me diplomei no curso de Administração de Empresas pela Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos. A pequena empresa familiar, fundada em 1948, foi crescendo e os filhos, em número de 9, à medida que atingiam a maioridade, iam se tornando sócios da empresa. A necessidade de trabalhar na empresa me levou a fazer o curso de piloto aos finais de semana. Assim, poderia trabalhar durante o dia. A empresa foi ampliando suas atividades, com serrarias em Vacaria e revenda de madeiras em Caxias. Passa a vender material de construção, fabricar esquadrias, embalagens e, finalmente, lança casas pré-fabricadas e muda sua denominação para Madesat S.A. Oportunidade que passei a exercer o cargo de diretor industrial. A casa toda modulada, podendo ser montada com muita rapidez e se adaptar aos mais variados projetos, como escolas, alojamentos, escritórios, etc., por ser um produto sem similar, foi isentada do ICMS e teve um tratamento diferenciado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, passando a ser a mais competitiva que as construções convencionais. Construída com madeira tratada e comprovada sua durabilidade, o BNH, Banco Nacional da Habitação, e a Caixa Econômica Federal passaram a financiar a casa pelo prazo de 30 anos. A Madesat passou a construir com financiamento em todo o Brasil, organizando equipes de montagem e logística sem precedentes. Foram milhares de casas construídas nesse sistema e centenas foram exportadas. Em Caxias, por exemplo, foi construído o Jardim La Paloma com mais de 150 casas. Em Bagé, mais de 300 casas no bairro Madesat. Em Gravataí, mais de 500 casas no Morada do Vale. Em São Leopoldo, mais de 700 casas no Jardim da Feitoria. E muitos outros conjuntos habitacionais, além de milhares de casas construídas em terrenos próprios. Para comprovar a durabilidade da construção Madesat, invoco o testemunho do Carlos Quadros, e que reside numa casa Madesat há mais de 50 anos e a mesma se encontra em perfeito estado de conservação até hoje. De 1971 a 75, aconteceu o milagre brasileiro. O crescimento em produto do interno bruto foi mais de 10%. Projetos de grandes obras, Itaipu, Tucuruí, Carajás, Angra dos Reis e inúmeras outras usinas. Em todas essas grandes obras foram milhares e milhares de casas construídas. Para ter uma ideia, só em Tucuruí foram construídas mais de 10 mil unidades, entre casas, alojamento, escritório, hotéis, supermercado e até igreja. Pois a Madesat era a única empresa que atendia a necessidade das empreiteiras pela rapidez com que montava os canteiros de obra. Durante muitos anos, a empresa tornou-se a mais rentável, com o maior número de empregados
e o maior faturamento de Caxias. Para atender os funcionários em suas necessidades, criamos em 19 de janeiro de 1968 a Fundação Aquilino Zatti, a primeira em Caxias do Sul, instituição que na época tinha legislação especial que podia vender produtos isentos de impostos, portanto com preços inferiores ao do comércio. Desculpe, mas ainda é reminiscência das cirurgias. Para atender os funcionários, então, nós criamos a Fundação, a primeira em Caxias, que atendia, então, que tinha uma legislação especial e que podia vender produtos isentos, portanto, com preços inferiores ao do comércio. A Fundação mantinha uma assistência social, oferecia plano de saúde Unimed, o primeiro plano de saúde empresarial de Caxias. Nós acreditamos na Unimed na época e também proporcionamos os mais variados cursos, até faculdade aos funcionários e seus familiares. Carlos Zignani e o Luiz Carlos Gasperin, que me prestigiam com a presença nessa época, trabalharam durante 19 anos na Madesat e participou do crescimento da empresa naquela época. O Gasperin dizia que se fosse vendida 1000 casas por mês, ele se encarregava, a produção, ele se encarregava de produzir as 1000 casas, as 1000 unidades. E o nosso marqueteiro dizia que se a Lua fosse habitável, a Madesat estaria construindo lá. Câmara de Indústria e Comércio de Caxias. Na época de 71 a 1973, existiam 2 entidades empresariais que representavam o setor industrial. A Associação Comercial e Industrial, que eu presidia, e o Centro da Indústria Fabril, que era presidido pelo saudoso empresário Paulo Bellini. As entidades que presidíamos se sobrepunham e enfraqueciam suas demandas empresariais. E era quase consenso entre as empresas ter uma única representação industrial. Eu e o Paulo Bellini, e muitos componentes das diretorias, também sentimos essa necessidade. Foi então que tomamos a iniciativa de unir as 2 entidades. Apresentamos um plano de unificação, aprovamos a fusão das 2 entidades, fusão do patrimônio e os estatutos nas assembleias de cada entidade. Lembro aqui que o Raul Tessari e o Luiz Carlos Piva e o saudoso Valmor Vanassi foram os responsáveis pela elaboração do estatuto que criou a Câmara de Indústria e Comércio. E assim foi criada a Câmara de Indústria e Comércio de Caxias em 3 de outubro de 1973. Foi escolhido como presidente de honra Otônio Adelino Zatti Minghelli, que na época presidia o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e como vice-executivos, Paulo Bellini, que representava a indústria, e eu fui indicado como vice-presidente do comércio. Os demais diretores das antigas entidades passaram a fazer parte da nova diretoria da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias. Conseguimos, junto ao Banco Maisonave, um empréstimo em dólares, Operação 63, mediante meu aval e do Paulo Bellini, o valor suficiente para a construção da sede própria. Para a execução da obra, contratamos o consórcio de construtores de Caxias do Sul, presidido pelo empresário Dr. Dagoberto Godoy, que esse é o que executou a obra aqui da Câmara de Indústria e Comércio. Quando passamos a presidência para o saudoso empresário Raul Randão, o prédio se encontrava bem adiantado e em fase de acabamento. Coube ao Raul Randão a conclusão da obra e a inauguração da sede própria em 5 de outubro de 1976, local onde nos encontramos hoje. A fusão que conseguimos realizar
serviu de modelo para dezenas de entidades no Estado e no país. Universidade de Caxias do Sul. Naquela época, muitas coisas aconteceram e nós tivemos a oportunidade de participar. Em 1973, a nossa universidade passava por dificuldades financeiras e o ministro de Educação e Cultura nomeou o professor Ayrton Vargas como interventor e reitor da universidade. Este, ao assumir, questionou as lideranças empresariais sobre o interesse em manter a universidade. Foi então que os empresários, atendendo uma convocação da Associação Comercial e Industrial e do Centro da Indústria Fabril, num jantar no antigo Clube Palermo, reunimos mais de 300 empresas que se comprometeram a aportar recursos para a universidade e, igualmente, as duas entidades, Centro de Indústria e Câmara e Associação Comercial, destinaram um percentual de suas receitas procurando demonstrar ao MEC e ao reitor o interesse da comunidade caxiense pela universidade. Com essa demonstração, o MEC aumentou a sua participação financeira e os recursos esses que permitiram sanar os problemas da universidade. Como interlocutor do governo do Estado, através do secretário da Casa Civil, o então deputado Vitor Facioli, participei da constituição da Fundação da Universidade como entidade mantenedora. Naquela época em que colaboramos para a recuperação da universidade, o governador do Estado, o caxiense Euclides Triquez, doou a uma área de 60 hectares da então Estação Experimental para sediar a cidade universitária. E Facione mediou, junto ao governador, o pagamento dos 6 hectares adquiridos das Irmãs do Sagrado Coração de Maria. Com essa participação do governo do Estado, resultou o patrimônio material da universidade. Concluída a intervenção e escolhido o novo reitor, por nós indicado, professor Abrelino Vicente Vazata, que exerceu a reitoria por 13 anos, consolidando nossa universidade. Resumidamente, essa foi a nossa participação na recuperação da nossa universidade. E a razão de termos 2 votos no Conselho da Fundação é porque, na oportunidade, ainda não havia se concretizado a fusão das entidades, a Associação Comercial e o Centro da Indústria Fabril. Aproveito aqui a oportunidade para convidar para dia 13 e 14 de novembro a segunda Feira Brasileira de Grafeno, que é um importante evento que acontecerá agora no próximo mês de novembro, e é um pedido feito pelo reitor para que o pessoal compareça e prestigie esta feira da nossa universidade. Aquisição do terreno da Festa da Uva. Em 1971, o prefeito Mário Ramos transferiu a prefeitura para os pavilhões da Festa da Uva, atual sede do município de Caxias do Sul. Havia necessidade de um novo local e a construção de um novo pavilhão para a comemoração do centenário da imigração italiana em 1975. O local escolhido foi o terreno junto ao seminário diocesano. Nesta oportunidade, como presidente da Associação Comercial e Industrial, participei diretamente na aquisição desta área. Não havendo acordo nos valores para a compra do terreno da mitra diocesana, o prefeito Mário Ramos me designou como presidente de uma comissão para negociar a aquisição dos 37 hectares pretendidos. Após inúmeras reuniões com o bispo Dom Benedito
e o padre Ernesto Bradalese, conseguimos reduzir os 120 mil cruzeiros da época, pretendidos pela mitra diocesana, para 40 mil cruzeiros e mais 5 mil cruzeiros em ações da Festa da Uva S.A. O valor acertado foi pago à mitra com recursos repassados para a Festa da Uva pelo então governador caxiense Euclides Treques. Construção dos pavilhões da Festa da Uva. Posteriormente, a pedido do presidente da Festa da Uva, Humberto Bassanese, negociei com o consórcio de construtoras, presidido pelo caro amigo Dagoberto Godoy, detalhes do contrato para a construção dos pavilhões, que foi entregue no prazo e abrigou o centenário da migração italiana em 1975. Sindmadeira. Fui presidente do Sindicato da Madeira, substituindo o Dr. Ari Zatti Oliva, meu primo. Em 1981, o sindicato que abriga as seguintes atividades: madeireiras, serrarias, moveleiras, indústria de compensado e chapas de madeira MDF, MDP, etc. Abriga mais de 1.300 empresas e mantém mais de 20 mil postos de trabalho. Atualmente, o sindicato representa o setor de imóveis em 7 municípios gaúchos e o setor da indústria madeireira em 420 municípios do estado. Praticamente, o sindicato é estadual. No sindicato, dentre outras, realizamos as seguintes ações importantes. Contratamos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para um levantamento florestal, utilizando imagens do satélite em 15 municípios da região do Nordeste do estado. Redução do ICMS beneficiando serrarias de todo o estado. Redução do IPI dos móveis de 15% para 10%. Diferimento do ICMS de diversos subprodutos florestais, como é o caso de pellets e outros derivados, outros resíduos de madeira. Conseguimos financiamento para reflorestar com prazo de 12 anos para pagamento. Criamos a ARFOR, Associação de Reposição Florestal, que efetuou a distribuição de mais de 20 milhões de mudas de pinos e outras espécies, permitindo reflorestar mais de 1.000 hectares em nossa região. Atualmente, o Sindmadeira é presidido pelo empresário Leonardo Desorge, aqui presente, pelo Moacir Bueno da Silva, que é o diretor executivo, assessorado pela Franciele Polidoro. O empresário Serafim Kissini é o vice-presidente de Relações com órgãos governamentais e eu sou o vice-presidente assessorando dissídios coletivos e relações trabalhistas. E mais de 2 dezenas de empresários compõem a diretoria, desde o tesoureiro, do tesoureiro e demais membros da diretoria. São mais de 2 dezenas de empresários. Durante a presidência do Sindmadeira, pelo prazo de 6 anos, num período de 6 anos, exerci o cargo de juiz classista, como representante dos empregadores, junto à Justiça do Trabalho de Caxias do Sul. Recreio da Juventude. Durante os anos de 1977 a 1979, fui presidente do Recreio da Juventude, tendo como vice-presidente o saudoso empresário Paulo Bellini. Oportunidade em que procuramos formar uma diretoria com participação de empresários que muito colaboraram com sua experiência na administração do clube. Ampliando o número de associados, reformando o setor administrativo, reduzindo os gastos e implantando uma permanente auditoria
em todos os departamentos, os resultados logo apareceram e nos permitiram realizar os seguintes investimentos: construir 3 novas quadras de tênis, campos de futebol oficial, todos com iluminação, e a primeira pista de skate do interior do estado. Projetamos e iniciamos a construção do pavilhão de esportes, que abriga piscinas térmicas, 2 quadras para a prática de diversos esportes, academia, escritório de administração com sala para reuniões, bar e local para práticas de judô e ginástica. Através de concurso, criamos a bandeira do clube. Arborizamos toda a sede campestre. Construímos o salão de festas e secretaria do departamento de tênis. Promoções culturais e sociais renderam ao clube o troféu Caxias em administração, e escolhido pela Crônica como o melhor clube do interior do estado. Como presidente da Associação Comercial e Industrial, participei em 1987 da diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, na gestão do empresário Luiz Carlos Mandelli, época que foi concluída e inaugurada na Avenida Assis Brasil, a sede própria da federação. Também como presidente do Cine Madeira, participei de 1993 a 99 da Federação das Indústrias, na gestão do caro amigo Dagoberto Godoy, que deixou sua marca indelével na federação. Pelos serviços prestados à cidade de Caxias, por indicação do vereador Flávio Cassina, em 2016, foi homenageado com o título de cidadão emérito de Caxias do Sul. Fui conselheiro do SESI, da Universidade de Caxias do Sul e da Festa da Uva. Atualmente atuo no Conselho do Recreio da Juventude e no Conselho Superior de nossa Câmara de Indústria, Comércio e Serviços. Quero, na pessoa do Dr. Ricardo Almeida, aqui presente, meu cardiologista e meu amigo, cumprimentar a todos os médicos que me atenderam aqui no Hospital de Caxias, no Hospital da Unimed e no Hospital das Clínicas em Porto Alegre, durante a minha estadia nesses estabelecimentos. Por motivo de saúde, fiquei recentemente 4 meses hospitalizado, período que tomei decisões cirúrgicas de alto risco, mas com competentes médicos, com a dedicação da minha família e com a graça de Deus, estou aqui hoje contando aos meus amigos um pouco da minha história. Muito obrigado. Senhor Edemir, como eu sempre digo nessas nossas histórias inspiradoras, é muito bom ouvir a história da própria história. E o senhor, além de contar a história, faz parte da história da cidade. Que caminhada maravilhosa, parabéns, parabéns. Tenho vários amigos aqui seus que querem lhe provocar para contar algum caso dessa jornada toda e lhe fazer algumas perguntas. Começo pelo Leonardo Desorzi, que é o nosso presidente do Cine Madeiras. Léo. Obrigado, presidente. Seu Edemir, bom, em primeiro lugar, os 4 meses que o senhor ficou lutando, né, a gente, fica claro para a gente que mais essa batalha foi vencida depois de tudo que a gente viu, do que o senhor construiu para toda a nossa sociedade. Então, hoje, em nome do Cine Madeira, eu quero agradecer muito tudo que o senhor fez e toda a dedicação que o senhor teve para com a nossa querida entidade, tudo que o senhor fez pela SIC Caxias, ajudando na criação da mesma, uma casa que representa as nossas demandas
e que o senhor teve até hoje um papel imprescindível, né? Eu fiquei impressionado, porque muito da sua história eu já conhecia, mas fiquei impressionado como a sua dedicação esteve presente em várias instituições importantes aqui da nossa cidade. Então, em realidade, o agradecimento hoje é pelo Sind Madeira, essa entidade que o senhor até hoje ajuda a deixá-la mais brilhante, né, e mais representativa, mas também em nome de toda a nossa sociedade por tudo que o senhor fez. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, depois de tantas décadas dedicadas da sua vida, né, ao associativismo, e eu, na verdade, começando, né, no associativismo, eu queria que o senhor deixasse a mensagem que encorajasse, né, tem muita gente aqui que está iniciando também, e que mostrasse a importância que isso tem para toda a nossa sociedade. Muito obrigado. Realmente, o Leonardo, a participação, a nossa participação em atividades de associações é muito importante, porque realmente a Câmara de Indústria e Comércio, o que ela tem conquistado, tem conseguido em favor dos empresários, são inúmeras as coisas que têm feito com que ela acabe conseguindo soluções para problemas do empresariado de uma maneira geral. A participação nas entidades sindicais, a participação em qualquer associação é importante, nós não podemos nos isolar. Foi assim que eu, quando vim de Vila Oliva e a cidade de Caxias me acolheu, eu achei que tinha que retribuir de uma forma ou de outra, participando desses eventos, a fim de mostrar o meu reconhecimento por ter me recebido e mostrar que eu era grato à cidade que estava me recebendo. Isso aí. Nosso prefeito Adiló de Domênico também quer lhe fazer uma pergunta, seu Edemir. Ele que foi, então, seu funcionário, olha só. Prefeito Adiló. Muito bom dia, Edemir. Adiló, desculpe, mas eu sou meio surdo aí. Não, mas bem tranquilo. Para um jovem que chegou lá do interior, chegar em Caxias com 17 anos e ter a chance de trabalhar na Madesat, imagina o que representou na minha vida. Eu tenho isso com muito orgulho. Na época, o Wilson Fernandes era o gerente de RH e o Gasperim já era também um gerente dentro da Madesat, e ele oferecia carona para mim e para o Wilson, porque nós ajudávamos a empurrar o DKV todos os dias de manhã no inverno, porque o danado não pegava. Então, nós tínhamos carona garantida para empurrar. E teve um outro episódio muito interessante. O Edemir era um diretor muito temido pelos funcionários, porque ele era muito firme, muito correto, muito cobrador. E eu era de menor, mas no balcão da Madesat a gente fazia um pouco de tudo. Aliás, foi uma grande escola, onde se fazia cálculo de casa com aquelas máquinas Facite. Olha, eu vou dizer, não é qualquer computador de hoje ou qualquer arquiteto que bate a experiência daqueles funcionários que trabalhavam na época. Para mim foi uma grande escola. Fazia o cálculo do material, do valor, do financiamento, tudo. A pessoa saía com... né? E no sábado era comum o pessoal vir lá fazer umas compras e queria entrega imediata. Eu era de menor, sabia dirigir, mas não tinha carteira. E um dia eu chego na sala para pegar a chave e estava o seu Edemir lá. Ele olhou para esse piá e disse assim: "Tu sabe dirigir?" "Sei." Peguei a chave e fui fazer a entrega. Passou 3 meses, eu completei 18 anos, precisava fazer a carteira de motorista. Naquele tempo não tinha autoescola, tu ia ali e fazia o teste de direção, onde é o postão hoje, na frente era a delegacia. E aí eu fui lá pedir se o seu Edemir me emprestava o caminhão para fazer exame de direção. Dizia ele: "Mas eu te pedi se tu sabia dirigir." "Sim, o senhor me pediu e eu disse que sabia, tanto que eu quero fazer a carteira agora." Então, eu tenho essa dívida com o seu Edemir, porque eu apliquei uma peça na época, mas era por uma boa razão, era para atender os clientes da Madesat que chegavam no sábado lá e queriam a entrega imediata, e às vezes não tinha motorista suficiente. Mas, seu Edemir, Caxias tem uma dívida muito grande de gratidão com o senhor por tudo que o senhor representou ao longo desses anos, pela sua história. Eu tenho certeza que o senhor deixou muitas horas de lado os seus interesses econômicos, sua empresa, sua família, para se dedicar para a comunidade.
E a pergunta que eu lhe faço, hoje isso lhe traz uma gratificação? O senhor faria de novo toda essa caminhada em prol da comunidade? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Muito obrigado. Bem, meu caro Adiló, eu quero, em primeiro lugar, dizer que nós confiávamos nos nossos funcionários. Se dizia que sabia dirigir, não tinha problema. Então, era uma confiança total no time que trabalhava na Madesat. E eu, se eu tivesse que fazer tudo novamente, com certeza eu faria, e às vezes até me arrependo de não ter participado mais. Voltando a responder aquilo que o meu presidente Leonardo Desoli falou, participação associativa é importante. Eu até talvez pudesse ter me dedicado mais do que me dediquei, mas de qualquer forma eu faria tudo novamente. Obrigado. Nosso sempre presidente Carlos Heining. Edemir Giacomo Zatti. Primeiramente, muito obrigado por vir aqui e transmitir uma história, uma trajetória de tanta participação no crescimento da cidade e das entidades aqui de Caxias. Junto com outros ícones da nossa indústria e do nosso comércio, você participou em mais de meio século de toda essa criação que nós experimentamos hoje como metade da cidade ou mais, que veio para cá à procura de emprego, à procura de sucesso, à procura de realização de sonhos. E você participou com a sua dedicação nesse processo. Então, em nome dos ex-presidentes dessa casa, que tivemos o privilégio de conviver contigo, você na presidência do sindicato, quero te agradecer de coração por todo o auxílio que nos proporcionou para as nossas gestões e também os ensinamentos que você teve para nos fornecer com relação à criação dessa casa. Então, em nome das presidências executivas, que aqui passaram, inclusive colegas nossos que já não estão mais conosco, quero agradecer de coração por tua dedicação e pelos teus ensinamentos. Vamos continuar emocionados com a história da tua trajetória que você nos contou. Muito obrigado. Obrigado. Agora, então, nosso Ubiratã Resler. Bira, né? É, Bira. Presidente do CIMEX. Obrigado. Oi. Seu Edemir, é um prazer muito grande participar desse evento aqui com o senhor. Eu fico realmente assim lisonjeado de participar dessa etapa, onde o senhor, com muita clareza, muita lucidez, com datas tão precisas, com informações tão precisas que o senhor traz para nós, e foi realmente uma aula de vida e de como se faz realmente, como se trabalha, o quanto a gente se dedica, o quanto a gente consegue transformar. Eu vejo aqui que as pessoas que falaram até agora, né, falaram muito da sua transformação que o senhor proporcionou na nossa cidade, nas nossas associações, mas eu acho aqui que nós devemos, que o Brasil deve muito ao senhor, porque o senhor espalhou, não só aqui na nossa região né, do Rio Grande do Sul, o senhor abriu caminhos e a sua empresa, com a sua interferência, com a sua visão de futuro, acabou transformando, sim, o Brasil em várias situações na sua época. Digo até que, sem medo de errar, que não existe mais quem possa fazer com tanta forma como o senhor fez, com tanta transformação para o desenvolvimento do nosso país, o que o senhor trouxe. Acho que a participação que o senhor fez, assim, eu fico abismado em ver tanta participação que o senhor fez em tantas associações e trazendo tantos resultados. Isso é uma coisa que hoje é difícil, a gente se dedica, né, Léo? A gente acaba se dedicando às nossas associações e é tão difícil a gente conseguir promover uma diferença tão grande nas associações. Vejo, né, Celestino, da mesma forma que a gente está dentro das instituições, é tão difícil a gente transformar, e o senhor teve um período que o senhor transformou várias associações, o senhor transformou várias realidades, o senhor transformou vidas, isso que é muito importante, muito interessante.
Se fosse para eu lhe perguntar, né, a gente poderia ficar horas aqui conversando, acho que o senhor fez resumidamente uma passagem da sua vida inteira e eu sei que tem muito mais para falar. E falando em associativismo, que eu acho que é bastante importante, eu acho que isso consegue fazer a transformação da nossa sociedade. E o senhor tocou antes que o senhor acha que o senhor deveria ter se dedicado mais, né? Eu não sei de onde o senhor tirou isso aí, mas o senhor acha que o senhor deveria ter se dedicado mais. O que o senhor acha que faltou, ou o que falta hoje nas associações, na visão, no contexto de coletividade, de colaboração? O que falta, na sua visão, a gente aplicar nas nossas instituições? Obrigado. Bom, me desculpe eu estar aqui socorrendo do presidente, porque, além de tudo, tive uma isquemia e fiquei surdo de um ouvido e o outro já ouço pouco, de maneira que o negócio complicou total. Parece que a pergunta pede o que falta para que haja mais participação nas nossas associações. Me parece que é isso. Desculpe, mas surdo é difícil. De fato, eu acho que na realidade, é um pouco falta de interesse. O pessoal, muitas vezes, se acomoda um pouco, outra vez é absorvido pela empresa. A empresa, para sobreviver, tem dificuldades, e as dificuldades, cada dia, são multiplicadas pelo governo, atrapalhando, pelos impostos, por uma série de coisas, faz com que a pessoa fique absorvida dentro das empresas. Mas aí eu tenho a impressão que vale a pena ainda deixar alguns assuntos empresariais de lado da própria empresa e se dedicar a uma entidade, porque da entidade às vezes surgem soluções que ele mesmo na empresa às vezes não conseguisse. Eu acho que a participação deve ser um pouco mais do interesse. Esse interesse, a própria empresa, a própria associação deveria promover algumas formas de trazer esse pessoal para dentro da entidade e através de algumas ações mais positivas, mais evidentes e mais salientes para que eles mostrassem interesse em participar. Agora então, o nosso Carlos Zignani, que também foi seu funcionário, né, seu Edemir? Lá da Madesat. Carlinhos para os íntimos, para os amigos. Bom dia. Alô? Está ouvindo? Depois de uma trajetória dessas, Edemir, não tem muito o que acrescentar. Mas eu diria que nós aqui, Gasperim, eu, Wilson Fernandes e o próprio prefeito Adiló, que tivemos a oportunidade de trabalhar na empresa, foi o melhor aprendizado que tivemos. O Edemir era uma liderança dentro da empresa indiscutível. Era o nosso mentor, nosso líder e, principalmente, as amizades que nós tínhamos fora da empresa era fantástica, né? E por tudo que o Edemir falou aqui, não tem mais o que acrescentar do que, se tem pessoas que merecem um busto nessa casa, um deles é o Edemir, com toda certeza. Acho que o outro é o próprio Paulo Bellini e o nosso grande empresário também, Raul Randão, que tanto fizeram pela cidade e por todas as entidades que nós temos aqui. Eu queria também acrescentar o seguinte: a liderança que o Edemir tem, e principalmente pelo carinho que eu tenho com ele, foi que, primeiro, ele foi meu professor no curso de contabilidade no Carmo, e depois na faculdade de economia também foi nosso professor. Antes de eu entrar na própria empresa. E quando eu saí do Exército com 20 anos, tive a oportunidade de entrar na Marco Polo, na Madesat, né, com o mesmo nome parecido. E a empresa, em 1965, ainda tinha o comércio, tinha a indústria, mas era uma empresa que trabalhava com madeiras, etc., né? Então, nós tivemos a oportunidade de dizer o seguinte: o Edemir,
da turma da faculdade, que tinha uns 40 alunos, 9 ou 10 foram trabalhar na Madesat. E nós tivemos a oportunidade, então, de aplicar os conhecimentos que nós tivemos na própria empresa. Então, eu queria dizer o seguinte, foi a melhor escola que nós tivemos. Depois disso, em 84, aí eu fui para Marco Polo. O Gasperini fez um caminho ao contrário, trabalhava na Marco Polo e foi trabalhar na Madesat. A empresa, na época, a partir de 68, por aí, quando nós lançamos as casas, teve um sucesso extraordinário até os anos 80, quando as grandes obras no país cessaram, né? Vocês sabem que Itaipu, etc., as grandes obras, usinas hidrelétricas foram feitas nesse período, de 69, 70 em diante, até os anos 80, né? E também eu queria dizer que a empresa era muito moderna na área de recursos humanos. Lembro perfeitamente que, por volta de 72, 73, talvez, foi lançado um programa de participação nos resultados dos funcionários. Eu acho que provavelmente tenha sido até também um fator inédito dentro da companhia. Depois, em 83, nós abrimos o capital da empresa com debêntures, e nós, como funcionários, tínhamos ações da companhia. Então, vejam bem que era uma empresa extremamente evoluída. E, por isso, ela teve todo esse grande sucesso, e, infelizmente, a empresa, eram 9 irmãos, cada um tinha 11% da companhia, então, e o que nós, vamos chamar assim, erramos, foi não ter planejado adequadamente a sucessão. Mas, de qualquer forma, a Madesat é um ícone na história de Caxias do Sul. Edemir, parabéns, você merece um busto nessa casa. Nosso ex-vice-prefeito, então, Antônio Feldman. Boa tarde a todos, saudando o nosso querido Edemir, nosso presidente Celestino Louro, nosso prefeito Adiló, saúdo a todos. Edemir, primeiro lhe trago um abraço de um grande amigo seu, professor Dalci Fontanive, lá do Rio de Janeiro, disse que estaria hoje aqui, pediu para deixar a você um grande abraço. Eu queria, na verdade, fazer um comunicado, dizer, Edemir, o Ministério da Cultura aprovou um projeto que é uma coleção chamada Lavoro Italiano, que é um conjunto de 5 livros sobre a história da imigração italiana, e o primeiro deles, que já está impresso, deixei aqui semana passada ao nosso presidente Celestino Louro, é o livro Os Imigrantes, o Transporte e o Progresso, que está aqui dentro. Bellini, Mauro e Davi, Raul e Paulo Bellini, a história nas empresas, e dizer que agora também a sua história, Edemir, a história do seu trabalho, história do móvel e da madeira, também vai ser um livro que já tem aprovação do Ministério da Cultura, Lei Rouanet, com 100% de abatimento do imposto de renda. Eu digo, presidente, eu brinco, eu sou faço um protesto positivo que, em vez de enviar o imposto para o governo federal, deixem aqui na cidade, através das leis de incentivo, como tantas empresas aqui já fazem, mas a sua história, aquilo que você contou e muito mais, não vai estar nesse livro que depois, Leonardo, vou deixar em suas mãos também, Edemir, e tenho certeza que vai ficar um registro para a história. E encaminhando uma pergunta, presidente, quando a Universidade de Caxias do Sul foi criada, havia em Caxias a Faculdade do Poder Público Municipal, a Belas Artes, havia a Faculdade do Virvi Ramos e havia a Faculdade Terceira Gelson, da Mitra Diocesana, isso aí. E aí conseguiram fazer a Universidade de Caxias do Sul, unindo as 3 faculdades. Quando você estava na associação, também tinha 2 entidades e uniram as 2 entidades numa só, em que se gerou e que se criou
a nossa SIC. A pergunta, Edemir, é o seguinte: eu queria que falasse um pouco sobre essa importância histórica, de como, muitas vezes, ao invés de ter várias entidades ou grupos, é melhor unir forças para defender as nossas causas e defender a nossa cidade. Parabéns pela sua história e muito obrigado. E referendo o que o Carlinhos disse, um busto para Edemir Zatti, aqui na nossa SIC, por tudo que o senhor nos representa para a nossa cidade e para nós. Muito obrigado, Deus abençoe. Caro Feldman, realmente a união da Câmara de Indústria e Comércio, através da fusão das duas entidades, não foi assim tão fácil, tão pacífica. O Raul Tessari, que está aqui presente, sabe perfeitamente que ele teve que reunir muitas procurações para poder conciliar, para poder possibilitar com que houvesse a fusão. Porque havia sempre a restrição da indústria com o comércio, comércio com indústria, e nós estávamos unindo entidades como comércio e indústria, e sabendo que tinha entidades estaduais como a Federação das Indústrias, que só abrigava as indústrias, e Federação do Comércio, que abrigava o comércio. E nós estaríamos unindo as duas entidades. Mas ocorre que sabíamos que, na hora de fazer um pleito para a indústria, servia também para o comércio. Na hora de pedir algum aumento de recursos, servia para a indústria e para o comércio. Na hora de reivindicar uma subestação para aumentar a energia elétrica em Caxias, e que acabava conseguindo, estava se conseguindo para a indústria e para o comércio. De maneira que a fusão das duas entidades, embora não fosse pacífica, mas nós conseguimos aprovar nas assembleias de cada entidade, e com isso assim, a Câmara de Indústria e Comércio se tornou mais forte, haja visto que temos aqui o nosso prédio, a nossa entidade, a nossa sede própria, enfim, que acabou unindo o comércio e a indústria pacificamente e representou de modelo para uma infinidade de entidades. Se vocês forem olhar ao redor do Rio Grande do Sul, são N cidades que têm Câmara de Indústria e Comércio, Centro de Indústria e Comércio, e não sei o que, Comércio e Indústria, enfim, todas essas cidades uniram, sabendo de que são empresas, são empresários. O importante é que nós estamos defendendo a iniciativa privada, o empresário, o empresariado em si, e na sua atividade, seja no comércio ou na indústria. Muito bem, senhor Edemir, para encerrarmos então, além das suas considerações finais, deixar aqui a nossa gratidão por o senhor ter aceito o nosso convite de compartilhar conosco essa sua história maravilhosa. É muito bom escutar a história da própria história, repito, e com uma riqueza de detalhes tão grande. Mas queria lhe deixar um questionamento que eu faço a todos aqui. Nessa sua caminhada, certamente em algum momento o senhor perdeu o sono. Se deparou com um determinado problema lá e pensou, puxa, esse negócio é grande demais para mim. Será que eu consigo? Compartilha conosco esse momento. Não, realmente, houveram oportunidades em que a gente gostaria de ter resolvido determinadas questões. Quando nós conseguimos a redução de 120 cruzeiros junto ao bispo e ao padre Bradaliz para 40 mil cruzeiros e 5 ações da Festa da Uva, a gente prometeu, em nome da negociação, de que, por exemplo, o acesso à Festa da Uva seria por um determinado lado e o retorno seria por um outro. Coisa que o prefeito, não sei por que cargas d'água na época, acabou fazendo a ida e o retorno pelo mesmo lado, não valorizando a terra do bispado. Isso aí me deixou muito chateado, fiquei sem dormir, porque eu tinha que explicar aquilo que eu havia prometido e não tinha conseguido cumprir, e que eu não estava levando, e não tinha culpa alguma da situação. Então isso aí me deixou realmente sem dormir,
porque eu não queria causar má impressão e faltar com a palavra com o Dom Benedito e com o Padre Ernesto Brandalize. Isso foi uma das noites que eu perdi o sono. Muito bem. Seu Edemir, obrigado por ter estado conosco nesta segunda-feira. Vida longa e muitas histórias para contar. Obrigado a cada um e a cada uma que estiveram aqui. E até a próxima segunda-feira. Agradecemos a presença de todos. Convidamos os ex-presidentes da SIC Caxias e a nossa presidência executiva para uma foto aqui ao palco com o nosso palestrante.